O rugido de um dos trovões fez com que as janelas tremessem em sua base por alguns momentos. Ela quase deixou o copo que segurava despencar e desfazer-se em pedaços no chão da cozinha. Havia um suave resquício de paranoia em sua mente naqueles dias. Algo que lhe deixava demasiado inquieta à noite. Não era nada que seu marido notara, mas ela podia sentir os seus ossos. Alguns dias antes, quando finalmente havia ouvido coisas durante a noite, imaginou que algum ladrão estivera checando o terreno para algum roubo futuro. Mas ela não sabia das intenções das pessoas. Poderia ser um assassino. O mundo se tornara um lugar violento e vil. Argumentara que precisaria de uma arma em casa, mas seu marido havia estado relutante nos primeiros dias, antes de finalmente ceder e lhe dar o que ela precisava. Ele era um militar, afinal de contas. Podia ter armas em casa. Reformar aquela espingarda velha de seu avô. Aquela coisa que ele chamava de trabuco possuía um disparo vigoroso, apesar de ser um pouco difícil de se carregar. Naquele dia mesmo, ela a havia deixado perto do telefone, esperando não ter de usá-la para quaisquer fins. Acendeu as luzes dos postes e saiu enquanto podia ver um pouco de luz do sol. Queria certificar-se de que as coisas continuavam no lugar de sempre. Mas não conseguia sair de casa sem estar carregando aquela arma grotescamente pesada. Chegou até o ponto mais alto da chácara, em sua horta. Evitou observá-lo diretamente, mas não conseguiu desviar os olhos por muito tempo. Lá estava aquele boneco de palha pavoroso, preso em seu suporte imóvel e ligeiramente ameaçador. Podia ouvir o vento arremetendo-se contra a palha e a grama, e o movimento da cabeça para os lados. Fora só na última noite que conseguira finalmente entender o que realmente lhe incomodava na horta naqueles últimos tempos. E qual seria a resposta para aquele enigma, afinal? A horta prosperava como jamais o fizera antes. Para qualquer pessoa, aquilo talvez fosse uma grande vitória, considerando a grande quantidade de agrotóxicos utilizados pelos fazendeiros de toda aquela região. E de certa forma, aquilo também lhe havia trazido certa satisfação. O problema, no entanto, era que aquele silêncio tão profundo perdurava pelas noites adentro. Não era o tipo de silêncio que se observaria em locais tão naturais quanto aquele. Os pássaros haviam abandonado completamente a região da horta, e não havia o menor sinal de outras formas de vida até a entrada, no final dos canteiros, onde começava o terreno coberto pela grama verde alta. Ela não era grande fã de aranhas ou de insetos, de qualquer gênero, mas quase rezava para encontrar alguns destes ali, naquele espaço. Falhara, é claro. Não havia conseguido encontrar viva alma em parte alguma. E aquilo, por mais paranoico que fosse o pensamento, lhe deixava inquieta. Se sentira genuinamente perturbada com algo indescritível. Aquele boneco de palha parecia ter uma aura nefasta. Algo que espantava até mesmo as formigas das proximidades do canteiro. Havia argumentado sobre aquilo com seu marido, mas ele limitara-se a dizer que aquilo não parecia ser nada de grande importância, que provavelmente encontrariam alguma explicação naquele canal de TV que recentemente começaram com suas atividades, algo parecido com Discovery. Chegou à conclusão de que não precisava mais se torturar com aqueles pensamentos sombrios. Foi até o banheiro e apoiou a espingarda na pia antes de atender o chamado da natureza. Pôde ouvir alguns pequenos tremores na janela de vidro quando o trovão ressoou mais uma vez, além do horizonte. Controlou-se. Começou a se sentir desconfortável naquele espaço apertado depois de algum tempo. Saiu para tomar um pouco de ar e deu uma volta, tocando nas paredes do quarto de ferramentas, buscando por sinais de vida por lá. Ouviu? O que lhe fez entrar em pânico? O voejar de alguns pássaros ali por perto. O som estava opaco por causa da intensidade do vento, mas ao menos aquilo provava que ela não estava enganada.
Aquele local parecia ter um ar sombrio por causa das sensações negativas que ela atribuía. E não era nada além daquilo. Seu avô havia morrido ali, e fora encontrado alguns dias depois naquele mesmo vaso sanitário, sem vida. Seguiu até a horta, imaginando que encontraria alguns pássaros tentando dar fim aos morangos e outras plantas. Ficou contente quando se deparou com os animais se alimentando de seu trabalho. A luz começava a diminuir, então ela decidiu que seria melhor voltar para casa. E o coração martelou em seu peito novamente, com a intensidade de uma máquina. Abafou um grito que teria feito corpos se levantarem. Onde estava o espantalho? Alguns momentos antes havia visto aquele boneco de palha pavoroso pendurado em seu suporte. Mas agora não parecia haver nada ali. Esquecera-se de sua arma. Como foi estúpida ao deixá-la longe de si, quando obviamente havia algo de errado naquela chácara. Correu de volta para o banheiro, esperando que não precisasse usar a arma, mas novamente entrou em pânico. Não havia arma alguma ali. Alguém a havia levado. Não se lembrava de ter trancado sua casa antes de sair. Então, precisava pensar rápido. Esgueirando-se pelos cantos da parede, como viram em alguns filmes, tentou observar se havia algum movimento em meio às sombras. Mas se sentira ridículo ao fazê-lo. Por que tinha de ser tão desengonçada? Entrou pela porta da frente e trancou atrás de si. Verificou nos quartos dos fundos e não se deparou com nada fora do normal. Parecia estar sozinha em casa, mas não conseguia se acalmar, por mais que se esforçasse. Precisava de um gole de água. Aquilo lhe ajudaria a pensar em saídas para aquela situação. Passou pela porta da cozinha, mas parou. No chão, com um pouco de terra e palha, jazia a espingarda de seu avô. Ela correu até o telefone. Precisava discar o número agora. Amor, vem pra casa, agora. Alguém entrou aqui. O marido tentava entender o que estava acontecendo. Ele dizia para se acalmar, mas ela não permitiu. Tem alguém aqui em casa, anda logo. A chuva começou a cair.